Imagina olhar para o universo inteiro, desde aquela poeira flutuando num raio de sol na sala, até, sei lá, as galáxias mais distantes. E aí, de repente, perceber que não existe absolutamente nada que a gente possa chamar de acaso. Nossa, isso é uma premissa fortíssima, Com né? certeza. E fica ainda mais intrigante se a gente pensar que o próprio conceito de espaço vazio, aquele nado entre as coisas, é uma ilusão completa. Uhum. É uma mudança de paradigma daquelas que balançam as nossas estruturas mentais mais profundas. Porque, tipo, a gente tem uma tendência psicológica muito forte de buscar conforto no caos, sabe? Sim, dizendo que as coisas simplesmente acontecem. Exato. Ou que a inconstância da vida é só uma força desgovernada. Mas quando a gente tira o acaso da jogada, bom, somos forçados a encarar uma realidade onde tudo está meticulosamente conectado. Pois é. E hoje, o tema central desse nosso mergulho profundo é exatamente a natureza da mudança, da realidade, dessas leis de causa e efeito. É um assunto fascinante. Demais. A nossa missão aqui é decodificar um embate filosófico incrível entre o pensador grego Heráclito e um contemporâneo chamado Edson X. E principalmente entender como a primeira lei de Edson X pega essa poesia filosófica e transforma tudo em equações da física moderna. Uhum. É pegar a teoria e jogar no chão de fábrica do universo, por assim dizer. Exatamente. O nosso objetivo hoje, especialmente para os estudantes de ciências e aquelas mentes curiosas que nos acompanham, é entender na prática como essas ideias afetam desde o comportamento dos átomos até a nossa vida humana em sociedade. E olha, para entender essas regras matemáticas, a gente precisa primeiro entender como a gente enxerga a transformação em si, né? Com certeza, não dá para pular direto para as equações. Não dá para falar de física sem antes definir o que a matéria está fazendo no tempo. E o melhor ponto de partida para isso, assim, historicamente, é voltar os olhos para um rio imaginário. Certo, então vamos desempacotar isso. Antes de chegar no cálculo diferencial e na física, a base de toda essa teoria nasce de um debate milenar, né, sobre como a matéria muda. Uhum. A famosa visão clássica. Isso, tudo começa com Heráclito. Ele eternizou aquela ideia de que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, o tal do pantarrei, sabe? Tudo flui. A mudança seria a única constante verdadeira para ele. Exato. Quando a pessoa pisa na água pela segunda vez, as águas já desceram a correnteza. A própria pessoa já mudou, nem que seja só um pouco. Então, para Heráclito, buscar estabilidade seria tipo abraçar a morte. Nossa, e na concepção dele, a inconstância não é só uma característica secundária do universo, ela é a engrenagem principal. A força motriz mesmo, né? Isso, a vida é esse conflito contínuo, uma sucessão muito rápida de moléculas e eventos em movimento. Se o fluxo desse rio parar, ele deixa de ser um rio, ele perde a essência. Fica estagnado. Exatamente. É uma visão onde a totalidade da mudança reina de forma absoluta sobre tudo. Mas aí, Aí a gente esbarra na perspectiva contemporânea do Edson X, que lança uma frase que, sério, dá um nó na cabeça. é uma sacada e tanto. Ele concorda em parte com Heráclito, mas com uma ressalva gigante. A frase dele é: entrei na mesma água, mas já era outro rio. Uhum. Ele diz que sim, a inconstância é a regra de ouro do universo. Mas a grande diferença é que essa inconstância, veja bem, não é constante. Existem pausas prolongadas. Ele enxerga uma natureza meio dual na mudança. Como assim, dual? Tipo, se a gente olhar para o nível macroscópico, o rio como aquela entidade geográfica muda. As margens cedem, a mão da pessoa envelhece. A forma externa muda. Exato. Mas, descendo para o nível microscópico da matéria essencial, a água em si perdura. A molécula de H2O não desaparece simplesmente porque o rio secou, sabe? Ah, claro, ela evapora, viaja pelo céu, chove nas montanhas, pode virar um lago ou um lençol freático, mas a matéria, a água, persiste através dessas formas. Perfeito. Pera, me veio uma imagem agora. É tipo brincar com blocos de montar, não é? Imagina que uma criança monta uma nave espacial, de plástico. Aquela nave inteira é o nosso rio. Uhum. A forma macro. Isso. Aí, depois de um tempo, a criança desmonta a nave. Como conceito e forma, a nave deixou de existir. Mas as peças de plástico, que seriam a nossa água ou a matéria... Elas continuam intactas no chão, né? Exato.
e logo em seguida ela reorganiza as peças para construir um castelo gigantesco, que seria o nosso lago. Isso significa que a mudança não é tipo um caos destrutivo, mas uma reorganização constante. O que é fascinante aqui é exatamente essa mecânica de reorganização e como ela opera em velocidades diferentes. Velocidades diferentes. Sim, o fluxo da matéria não é um barulho caótico e uniforme. É mais como um balé altamente estruturado. E nesse balé, os elementos dançam em ritmos distintos. Ah, entendi. A forma macroscópica muda devagar ao longo dos anos. A posição das partículas subatômicas muda em frações de milissegundo. Mas o ciclo de conservação da matéria tem uma duração vasta. Exatamente. E é justamente essa modulação, essa variação brutal de velocidades na transformação que permite algo fundamental para nós: a memória e a identidade. Caramba! Claro! Porque se todas as células do nosso corpo e todas as pedras do mundo mudassem na mesma velocidade absurda, A realidade seria um borrão, sabe? Indistinguível. Não haveria tempo nenhum para o reconhecimento. faz todo sentido. Mas olha, se a mudança é esse balé tão bem estruturado, com velocidades diferentes, com coisas que permanecem enquanto outras se dissolvem, quem coreografa isso? Ah, essa é a pergunta de ouro. Porque, tipo, como o universo sabe o ritmo de cada coisa? É nesse ponto que a filosofia de margem de rio precisa dar lugar para uma lei estrutural mais pesada, né? Com certeza. Se existe um ritmo de conservação, obrigatoriamente tem que ter uma regra regendo os bastidores. E aí que entra a primeira lei de Edson X, ou a lei das causas e efeitos. Que dita que todo efeito tem causa e toda causa tem efeito, certo? Certo. Só que ela expande esse raciocínio para um escopo totalitário. Ela afirma que tudo no universo ocorre de forma simultânea e é regido por essa rede imensa, decretando, de fato, o fim absoluto da ideia de espaço vazio. E tem um detalhe sobre isso no texto original que me chamou muita atenção. A afirmação de que o acaso e o vazio são só nomes dados a leis ainda incógnitas. Essa frase é brilhante. Ela diz que, para cada mínimo efeito que a gente observa, existe um gigantesco emaranhado de causas que se aglutina ali para formar o evento. E depois esse mesmo emaranhado se desfaz, operando em múltiplos planos de causalidade ao mesmo tempo. É uma teia invisível, né? E de uma robustez matemática implacável. Nada no cosmos tem permissão física para escapar dessa lei. Desde o choque de galáxias até o piscar de um olho. Exato. Tudo é sustentado por esse pilar de múltiplas causas convergentes. Mas espera aí, eu preciso levantar uma bandeira vermelha aqui. Porque se cada mínima coisa que acontece no universo, cada pensamento que surge na nossa cabeça é informada por esse emaranhado de causas e nada é fruto do acaso, Eu sei onde você quer chegar com isso. isso não soa como um determinismo absoluto e rígido? Tipo aquela velha ideia do universo como um relógio de corda, cheio de engrenagens presas? Onde o livre-arbítrio seria só uma ilusão, né? Fica parecendo que a gente está preso num trilho. Mas a armadilha mental é justamente associar o fim do acaso a essa prisão de engrenagens. O modelo do X conceitua isso exatamente como um determinismo flexível. Flexível? Como isso funciona se tudo já tem uma causa determinada? Complexidade astronômica desse processo todo. A flexibilidade do universo não vem do fato da natureza jogar dados de vez em quando. Tá, não tem dados, mas tem o quê, então? Tem a sobreposição infinita e simultânea desses incontáveis planos de causalidade. Ah, são tantas variáveis se cruzando ao mesmo tempo. Exato. São tantas conexões, atuando em tantas velocidades diferentes, se unindo e se separando a cada milissegundo, que o resultado final emerge como algo profundamente dinâmico e vivo. Não é um trilho de trem, sabe? É uma malha tridimensional de causas reagindo e se readaptando o tempo todo. Entendi. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, principalmente para quem estuda ciências exatas e, bom, quer entender como essa malha funciona na matemática. Porque falar de emaranhados cósmicos na abstração é legal, mas a física quer números, né? Com certeza. A modelagem matemática dessa primeira lei de X tenta traduzir isso para as bases da física moderna, criando tipo uma equação universal das causas. E a fundação matemática para provar que esse dinamismo não é só filosofia, usa o cálculo diferencial de Leibniz. A famosa derivada. Isso.
A espinha dorsal dessa lei é modelada pela derivada do efeito em relação ao tempo. Na notação, o nosso famoso dE sobre dt. E olha, para quem não lembra das aulas de cálculo ou nunca viu isso, o que significa na prática essa derivada no tempo aplicada ao universo? Imagina o velocímetro de um carro. Ele não serve só para te mostrar o ponto exato da estrada onde você está. Ele mede a taxa exata de como a sua posição está mudando naquele preciso milissegundo. Ah, ele mede o ritmo da mudança na hora. Exato. A derivada de Leibniz faz a mesma coisa, só que com a energia e com os efeitos do universo. Ela não tira uma foto estática, ela mede a variação contínua. Mostra matematicamente como o efeito está sendo construído ou dissolvido pelas causas dele. E aí a equação insere uma função de acoplamento, que é a representação matemática do tal emaranhado, né? Sim, é o fator multiplicador que amarra as causas de diferentes dimensões físicas. Eu estava mapeando como esse modelo incorpora os diferentes pilares da física nessa estrutura e me veio uma analogia muito boa. É como se a equação mostrasse o universo como uma vasta orquestra. Vamos construir isso juntos. Opa, adoro analogias musicais, vamos lá. Primeiro, a gente tem o que chamamos de plano mecânico, que seria o mundo clássico do Isaac Newton, causalidade linear. Força é igual a massa vezes aceleração. Essa seria a seção de percussão da orquestra, certo? Perfeito. O contato físico direto. O tambor bate, o impacto altera o movimento e o som ecoa imediatamente. Essa é a causalidade linear operando. Só que o que intriga a física há séculos é como o universo opera onde não tem tambores e baquetas visíveis. Exato. Como o modelo acopla a percussão aos próximos níveis invisíveis. E aí que entra o plano de ondas e campos dominado pelas equações do James Clerk Maxwell. O famoso eletromagnetismo. Isso. A luz, o magnetismo, essa energia invisível que liga dois corpos à distância sem contato bruto. E esse é o plano que elimina de vez a ideia do vazio. Se Newton é a percussão, o eletromagnetismo seria a seção de instrumentos de sopro. O ar não está vazio, ele é um meio condutor preenchido pelo som dos metais e madeiras, conectando a orquestra toda. A sacada genial do Maxwell foi provar exatamente isso. O espaço entre os objetos não é um nada inerte, é um oceano fervilhante de campos eletromagnéticos. E o plano de ondas garante que uma causa lá longe chegue como um efeito aqui, navegando por esse tecido invisível. Mas aí a gente tem que descer ainda mais a escala. Para o plano subatômico, a mecânica quântica. Isso, que na sua orquestra seriam os instrumentos de corda tipo violinos e celos minúsculos. Eles vibram em altíssima velocidade, formando a textura mais fundamental do som, sabe? De forma bem probabilística. E todos eles estão tocando a mesmíssima partitura, que é a variação do efeito no tempo, o DDT. Mas o desafio histórico da física sempre foi: como o maestro faz uma orquestra tão dividida tocar em harmonia? E é aí que a grande ambição desse modelo mora, na função de acoplamento unificadora. Historicamente, existe um abismo na ciência entre o cosmos gigante e o subatômico. A gravidade parece ignorar o mundo quântico. E vice-versa. Sim, mas na perspectiva dessa lei, o plano relativístico do Einstein, onde a massa e a energia curvam o tecido do espaço-tempo. Através do tensor de energia-momento. Isso mesmo. Tudo isso atua em sincronia com o nível quântico. Então a gravidade de uma galáxia e a vibração invisível de um elétron não são regidas por forças excludentes? Sob a ótica do X, não mesmo. Elas são interpretadas como intensidades diferentes daquele mesmo emaranhado causal vibracional. Uau! A gravidade da relatividade e a vibração subatômica não são universos paralelos. São peças da mesma rede contínua. E a matemática diferencial consegue medir essa variação oscilatória gigantesca. E a implicação disso para nossa noção de vácuo é demolidora, né? Porque mostra que o tecido da realidade está literalmente saturado. Saturadíssimo. Se o Maxwell diz que os campos preenchem o espaço e o Einstein mostra que o espaço-tempo é uma malha geométrica governando a gravidade, não tem 1 centímetro cúbico do universo onde um evento ocorra isolado. O vácuo absoluto simplesmente não tem como existir nessa matriz.
Tudo responde e molda o ambiente causal onde está imerso. Certo, mas então o que isso significa quando a gente tira o foco das estrelas e das partículas? Você quer dizer trazer para o mundo real, prático. Exato. A gente tem essa equação monumental amarrando a física toda numa partitura cósmica, mas como é que esse determinismo flexível afeta a gente? Como se traduz na experiência humana, na nossa vida individual e em sociedade? A do começo. De que a nossa identidade seria como as águas do rio e as peças de plástico da nave. Exatamente. O nosso eu consciente se transforma gradativamente, né? Pelas pancadas e aprendizados da vida. Com certeza. A pessoa que vai dormir hoje é psicologicamente muito diferente de quem ela era há 10 anos. A mudança atravessa a gente o tempo todo. Contudo, a nossa matéria essencial, nossos traços mais profundos de personalidade, nossas memórias ancoradas, as nossas causas internas básicas resistem. O crescimento não é a gente esquecendo quem a gente é. Não, é uma evolução governada pelas mesmas forças. A essência perdura, só remodela a forma e altera as margens do nosso próprio rio mental. E quando a gente sobe o degrau e aplica isso para a vida coletiva, para nós operando em sociedade. Porque, olha, muitas inovações tecnológicas ou até crises sociais costumam ser descritas como surpresas gigantes. Como raios caindo num céu azul. Exato. A gente frequentemente olha para eventos grandiosos, tipo o colapso de uma economia, e age como se o acaso estivesse no volante dando solavancos na história humana. Mas pela ótica estricta dessa malha de causas, a gente entende que em sistemas sociais, o acaso é só a assinatura da nossa própria ignorância. Caramba, forte isso. A sociedade não sofre panes inexplicáveis. O que quer dizer que a gente estava o tempo todo ignorando a construção silenciosa nos bastidores, né? Se a gente aplicar essa ideia dos planos de causalidade na sociologia, esses emaranhados estavam ali no fundo, aglomerando peças muito devagarzinho. Milhões de microcausas simultâneas. Uma pequena alteração numa lei aqui. O estresse de trabalhadores acumulando por décadas ali. Discursos políticos isolados. Tudo isso vai sendo adicionado àquela derivada de variação. E, de repente, esse acúmulo atinge a coerência. As milhares de causas se alinham e disparam um efeito macro gigantesco. Tipo uma revolução ou uma crise mundial. É o novo rio que acabou de nascer. A vida coletiva é a equação operando em força máxima e em tempo real. E aqui, a função de acoplamento da fórmula deixa de ser gravidade e vira emoções de massa, choques culturais, redes econômicas. E não tem vazio nessas relações. Tudo exerce força sobre tudo. Nenhuma nação quebra da noite para o dia por azar. A sociedade dança compassadamente ao som do somatório inevitável das próprias escolhas passadas. Chegar a essa conclusão amarra muito bem toda a nossa análise. A gente começou essa jornada mental nas margens limpas daquele rio lá da Grécia Antiga, desmistificando a ideia de que a mudança é só destruição. Vimos que ela obedece um balé de velocidades. Isso. E aí a gente desceu para o rigor matemático com Leibniz, Einstein, Maxwell e Newton para comprovar que o universo tem uma arquitetura firme. O espaço nunca esteve vazio. Ele transborda de emaranhados de causas unindo tudo. O grande salto não é só conciliar as forças da física, mas tirar da mão do acaso a batuta de maestro do universo. A órbita de um planeta e a complexidade de uma sociedade compartilham a mesmíssima essência. E olha, a lembrança mais íntima de internalizar tudo isso é poder mudar completamente de perspectiva na vida real. Quando a gente enfrentar uma transformação drástica, seja o término de um relacionamento longo, uma demissão inesperada ou uma mudança política no país, a lição é lembrar que isso não é azar. Não é um infortúnio cósmico punindo ninguém. Exato. É só a vida e o universo funcionando com precisão determinística, sim, mas flexível e viva, combinando peças do passado para tentar construir a próxima forma de água nesse fluxo do tempo. E isso levanta uma questão final para quem está escutando. Uma última provocação para ecoar na mente. Se a gente aceita que o acaso e a sorte são só títulos confortáveis que a gente usa para as variáveis que nosso cérebro ainda não consegue decifrar,
o que acontece com as coincidências da vida? É justamente aí, quando uma coincidência maravilhosamente absurda ou um encontro improvável cruzar o seu caminho, vale a pena se perguntar: será que foi um golpe isolado de sorte? Ou será que você só não tem a ferramenta matemática para calcular os bilhões de fios causais que conspiraram em silêncio por décadas, cruzando geografias e outras milhares de decisões, só para entregar aquele exato e perfeito instante presente nas suas mãos? Fica aí a profunda provocação sobre o quanto a gente é cego em relação às engrenagens da realidade, né? E com esse peso maravilhoso sobre a maquinaria vasta que dita as inconstâncias e persistências do nosso rio, a gente encerra essa nossa exploração profunda de hoje.